Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1. Glórias a Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Ô Senhor, como tu és lindo, Pai. João capítulo de número 1. Versículo também de número 1. Quero rogar muito a sua atenção nesta noite, pois Deus falou muito comigo na tarde de hoje, e eu quero transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Eu vou ler na versão que você está mais acostumado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu sempre tive um desejo de pregar até meia-noite. E eu sempre tive um desejo de pregar também numa virada de ano. Mas hoje é a minha oportunidade. Para quem não sabe, nos últimos meses nós estudamos aqui o livro de Provérbios. Estudamos aqui a carta de Filemon. Estudamos a carta de Judas. E por último estudamos a carta de Tiago. E pedindo a Deus uma orientação sobre o que falar no início deste ano de 2023, o meu coração foi para o livro de João. Então, nas oportunidades que possivelmente terei para ministrar aqui nesta igreja, eu começo a partir de hoje um estudo na carta, ou melhor, no evangelho escrito pelo evangelista João. Quando este pensamento veio na minha mente alguns dias atrás sobre estudar este livro, eu fiquei um pouco preocupado. E eu comecei a pesquisar e comecei a orar a Deus e o meu coração entrou em paz a partir da meditação destes versículos que acabamos de ler. Por que João escreve este livro? Porque seria necessário para quê? Sendo que antes de João temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas. Por que João vai acrescentar mais um livro? Trazer mais algumas narrativas e por que ele vai escrever este evangelho aqui? Durante o período da igreja, do início da igreja, a igreja ela foi atacada fisicamente. Nós temos a morte de Estevão, nós temos a morte de Tiago, nós temos a morte de vários apóstolos. Só que no momento em que que João vai escrever este evangelho aqui, não é mais no início da igreja, não é mais no comecinho da igreja. A igreja que neste período já era uma igreja já estabelecida, já era uma igreja já sólida. E os ataques do inimigo contra a igreja eram ataques diferentes. Se no início era ataques físicos, era ataques de integridade física para morrer, para a morte física, já neste período aqui, o inimigo ele muda a sua estratégia
e ele começa a atacar a igreja num outro ângulo. Então já anote aí no seu coração. O inimigo ele é muito estrategista. Ele muda as estratégias de ataque contra a nossa vida. Ele muda as estratégias de ataque conforme o tempo vai passando. Talvez numa fase da sua vida ele te atacava de certa maneira, mas as estratégias dele mudam e ele começa a te atacar de um outro ângulo, de uma outra forma. O evangelho escrito por João é o evangelho mais simples em termos de palavras. Crianças sabem citar aqui versículos de João capítulo 3, 16, ou João 14, ou João capítulo 15. Só que ao mesmo tempo, entre os evangelhos, é o evangelho mais profundo. É o evangelho que, às vezes, as palavras parecem simples, mas é, sem sombra de dúvida, o evangelho mais profundo. O evangelho escrito por Mateus, por Lucas, vai trazer a linhagem de Cristo. Um exemplo, Mateus vai trazer a linhagem de Jesus, desde Jesus até os dias de Abraão. Ele traz na genealogia que o pastor Nivaldo sabe citar aqui de decor e salteado. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó e assim vai. Lucas, ele traz de um outro ângulo. Lucas traz a linhagem de Cristo, desde os dias de Cristo, e ele vai trazendo a narrativa até os dias de Adão. Agora, João, ele vai para um outro ângulo. João não vai trazer a narrativa da genealogia até Adão, ou de genealogia até o patriarca Abraão. Ele vai trazer a origem de todas as coisas. Ele vai no início da criação. Ele pega Jesus Cristo e não coloca Jesus Cristo com Abraão ou coloca Jesus Cristo com Adão. Ele pega Jesus Cristo e ele coloca Cristo na origem de todas as coisas. Então, havia um problema nos dias de João. O problema que havia nesta época é que as pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Eles tinham um pensamento que Deus Pai existe. E Deus Pai criou um outro deusinho chamado Jesus. E esse Deus Pai criou Jesus Cristo, que na verdade Jesus Cristo não era Deus eterno, criador de todas as coisas, mas era uma criação do Deus Pai. E João, entendendo os ataques do inimigo contra este pensamento, com este pensamento, João ele vai combater isso. E João vai trazer a narrativa de quem realmente é Jesus Cristo. E nesta noite, nesta virada do ano, eu quero pregar exatamente sobre isso. Quem é Jesus Cristo? João, em seu livro, ele vai apresentar Jesus como Deus de uma vez por toda e finalizar o debate. João, ele vai escrever 98 vezes no evangelho que carrega o seu nome. 98 vezes ele vai usar a palavra creia, a palavra crer. 98 vezes. Ele está enfatizando a igreja, ele está enfatizando os leitores. Olha, eu quero que vocês creiam, eu quero que vocês crê, literalmente, de todo o coração, de toda a tua alma em Deus. João não está escrevendo para entreter, João não está escrevendo para informar, João ele está escrevendo para você crer. Crer em quem? Crer nele, em Cristo, como Salvador, em seu poder, em sua majestade, em seu poderio, e quem ele é, do que ele é capaz e do significado que ele pode trazer em sua vida. Se os ataques do inimigo às vezes vêm em nossa direção, trazendo todo tipo de confusão, não pense que às vezes esses ataques são simplesmente a você. Os ataques do inimigo, eles estão sendo constantes no campo das ideias. Guarde isso, por favor, se você puder prestar atenção nessa noite, porque tem muita coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. E aqui o inimigo ele está atacando a igreja no campo das ideias. Nós vivemos em uma época das mega churches, nós vivemos numa época dos megas eventos, mas, na verdade, pouca gente sabe quem é Jesus Cristo. Posso até afirmar, sem sombra de dúvida, que tem muita gente que senta dentro das nossas igrejas, mas não sabe quem é Jesus Cristo. É apenas um nome repetitivo que é citado da boca para fora desde o dia do nascimento. Cresceu na igreja, vive na igreja, ou aceitou Jesus ainda novo, e é Jesus para cá, ou veio do catolicismo, e é Jesus para cá, Jesus para lá, e assim vai. Algum tempo atrás, lendo um livro sobre esta nova geração,
E nós vivemos, sem sombra de dúvida, dizem que é só na Europa, mas eu já acho que não é só na Europa. Nós vivemos em um mundo pós-cristão. É um mundo que as novas gerações não sabem, não conhecem nada a respeito de Jesus Cristo. Eu vou repetir, esta nova geração, principalmente de americanos ou dessa turma, eles não sabem praticamente nada sobre Jesus Cristo. Lendo algo, em uma pesquisa em uma das maiores universidades dos Estados Unidos, fizeram uma pergunta ou perguntas sobre a Bíblia para um grupo de estudantes. E os estudantes acreditam que Sodoma e Gomorra eram namorados. Estudantes acreditam que o nome dos evangelhos são Mateus, Marcos e Lutero. Eles acreditam que Eva nasceu de uma maçã e não da costela de seu marido Adão. Acreditam que Jezabel era o nome do jumento do rei Acabe. Isso só para simplificar para vocês o que as pessoas conhecem de evangelho, o que as pessoas escutam do evangelho. É a geração mais analfabeta sobre Deus. É a geração mais vazia do conhecimento, da majestade de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falam sobre Jesus, mas não conhecem. Cantam sobre Jesus, mas não conhecem. Como hoje, João vendo a confusão na mente das pessoas de sua época, ele fala e ele para, e ele como que dizendo, eu vou escrever para vocês o evangelho que carrega o meu nome, mas esse evangelho é para explicar para vocês quem é Jesus Cristo. E João, ele continua, ou ele começa o seu livro. A palavra, ele diz, ele enfatiza, o verbo é eterno, referência a Jesus. A palavra, algumas traduções dizem a palavra, outras traduções o verbo. O verbo é eterno, não tem começo e não tem fim. A palavra é o criador de todas as coisas. O verbo é o criador de todas as coisas. E João diz, tudo foi feito por ele. A palavra, o verbo, é a fonte da vida. Nada pode manter-se vivo longe da palavra, longe do verbo. Vou repetir. João ele está dizendo, nada pode manter-se vivo longe do verbo, longe da palavra. A palavra, verbo, se tornou carne e revela quem é Deus, o Pai. Revela quem é o Criador. Resumindo, João ele está enfatizando e ele está dizendo uma frase que eu escutei desde os meus dias de criança e eu nunca entendi, que é a frase, Jesus é vida. Mas como assim Jesus é vida? Vamos lá, olha as palavras de João. No princípio era aquele que é a palavra. Posso repetir? No princípio era aquele que é a palavra. João não quer que você conheça apenas a pessoa de Jesus e os seus feitos de Jericó, de Cafarnaum, aqui ou acolá. João, ele quer que você conheça por plenitude, por completo, quem ele é. Então João, ele vai usar a palavra para descrever quem é Jesus. Olha o versículo de número 1 que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Preste atenção, por favor. A palavra grega aqui é logos. E essa é uma das expressões mais poderosas da filosofia grega, principalmente das pessoas que estavam, de certa maneira, trazendo confusões para a igreja daquele tempo. Então João, quando ele traz a palavra, no princípio era aquele que é a palavra, logos, ele está criando uma ponte entre a filosofia grega, entre os judeus que liam a Bíblia naquele tempo. Vou repetir para você entender, porque isso é importante. João ele está dizendo, olha, a palavra é o verbo. Então João, ele está criando uma ponte entre a filosofia grega e entre os leitores judeus que liam a Bíblia. Um dos primeiros filósofos gregos era Heraclito, que ele acreditava, e ele ensinava que a vida é cheia de constantes mudanças.
A vida, ela é literalmente, acreditavam os filósofos gregos, que a vida, ela é em sempre constante mudanças. E ele dizia assim, eu anotei, se você pisar no rio 2 vezes, nunca é a mesma coisa. A correnteza já mudou tudo. Um exemplo, se você pisar no rio 1 vez, e depois você tirar o seu pé, e você pisar no rio a 2ª vez, nunca mais você pisará no mesmo lugar, da mesma maneira, porque a correnteza já passou. E aquele lugar que você pisou já não existe mais, porque é uma vida de constante mudança. Mas aí alguém perguntou para este filósofo e perguntou assim, mas então, como pode ter ordem no mundo se o mundo está em constante mudança? Se eu peguei isso daqui e depois eu pego de novo, e eu já não peguei mais no mesmo lugar, e tudo mudou na minha segunda pegada, como é que o mundo pode manter-se em ordem, sendo que tudo está em constante mudança? A resposta do filósofo grego foi logos, verbo, palavra, que é o princípio que segura as coisas juntas em um mundo de constantes mudanças. Deixa eu tentar te explicar. Em um mundo que as coisas mudam rapidamente, estamos agora 5 minutos para 11 horas da noite, do dia 31 de dezembro do ano de 2022, e aqui atrás de mim está uma letra gigantesca dizendo 2023, que é símbolo que nós estamos enfrentando uma mudança. 2022 nunca mais vai existir. 11 horas da noite também nunca mais vai existir. E é tempos de constante mudanças. Quem faleceu hoje? Papa Bento XVI. Quem faleceu ontem? Barbara Walters. Quem faleceu anteontem? Pelé. É um mundo de constante mudança. Mas a pergunta é, o que é que mantém a ordem das estrelas? O que é que mantém as estações? O que é que faz que entra ano, sai ano, está lá a estrela parada? Entra ano, sai ano, está lá o sol. Entra ano, sai ano, vem o inverno bravo. Entra ano, sai ano, volta a primavera. Entra ano, sai ano, vem o verão. Entra ano, sai ano, vem o outono. É como que dizendo, olha, mais ou menos assim, olha, eu sou o Logos que os gregos pregavam e os gregos ensinavam. Mais ou menos assim, eu seguro tudo, tudo está em mudança. Mas eu sou o princípio, o início de todas as coisas, que segura o globo, que segura a galáxia, que segura o universo. Tudo está mudando, mas eu não mudo. Eu continuo na mesma esfera, do mesmo modo. Você vai, outro vem, um muda, o outro pensa em mudar, um fica, um está arrugado, um cabelo branco, um engordou, um emagreceu, e Deus não muda. Jesus não muda. Não há sombra de variação em Jesus. Eu mudei, eu mudarei, eu vou mudar muito mais ainda. Agora, ele não, o ano acaba hoje, mas Tiago, ele diz assim, olha, nele, Jesus, não há sombra de dúvidas, não há sombra de variações. Escritor aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu estava lendo esta palavra, aqui do lado, no dia de hoje e ontem, o meu coração se estremeceu. Por que que o meu coração se estremeceu? Porque a gente procura estabilidade, a gente procura uma firmeza, a gente procura uma coisa sólida. E tem gente colocando esperança, sabe em quem? Em pessoas que são mutáveis. Em pessoas que são mutantes. Não coloca a esperança no Bruno Andrade porque eu posso decepcionar amanhã. Não coloca esperança no pastor Nivaldo porque ele pode decepcionar daqui um mês. Não coloca esperança no irmão Tiago porque ele pode decepcionar daqui 3 meses. E Deus falou comigo aqui hoje à tarde, a mensagem dele para você tem gente aqui dizendo, Deus, eu quero uma estabilidade para o ano de 2023. Eu quero algo sólido. E Ele está dizendo para você, eu sou o sólido que você precisa. Eu sou a constância que o seu coração almeja. Você quer constância? Não procura no seu patrão porque você não vai encontrar. Você quer constância? Você quer estabilidade? Procura no verbo de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é a estabilidade.
Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Acho que você não entendeu, vou começar tudo de novo. Eles diziam, a vida é uma constante mudança. Como é que mantém a ordem das coisas? Deixa eu te explicar. Jesus Cristo. Ele não muda, irmão Ricardo. Ele não muda a igreja. Aleluia, aleluia. Jesus não muda. Não existe sombra de variações em quem Ele é. Ele é imutável. Você está triste? Não muda Deus. Você está feliz? Não muda Deus. Você está alegre? Não muda Deus. Você está rico? Não muda Deus. Você está pobre? Não muda Deus. O que é que você precisa para 2023? Estabilidade. E estabilidade você não encontra em dinheiro, em conta bancária. Você encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a estabilidade que a minha alma procura e precisa. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas, escute, não a compreenderam, e as trevas não a derrotaram. Vou ler de novo, palavras de João. Nele estava a vida. E esta era a luz, guarda a palavra luz, que vamos voltar para ela. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu ouvi durante todo o percurso da minha existência: Jesus é vida, Jesus é vida, Jesus é vida. Aí eu ficava pensando com os meus neurônios adolescentes: como assim Jesus é vida? O povo lá fora é feliz também. Como assim que Jesus é vida? Como assim? A palavra, escuta, a palavra vida aparece no Evangelho escrito por João por 36 vezes. Por 36 vezes, João vai usar a palavra vida. João disse assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Escuta bem pausadamente, bem silenciosamente. Toda a vida vem dele, João está dizendo. Não existe vida sem ele. O que existe é sobrevivência. Vida não. Não existe vida sem ele. E quando João fala de vida, ele não está falando apenas de vida física, vida biológica, ele está falando de vida também espiritual. E também João 3,16 também se referindo no espiritual, a vida também eterna. As pessoas pensam e até mesmo dizem assim: servir a Jesus ou aceitar a Jesus é a coisa mais ruim da vida, porque vai tirar todos os meus prazeres da vida. Se eu servir Jesus, eu vou perder os meus prazeres, a minha bebida, os meus jogos de azar. Eu vou perder isso, eu vou perder tudo. Então servir a Jesus é perder os prazeres. Mas escute, isso é a maior tolice que o mundo pode propagar. Por que razão? Porque não existe vida fora de Jesus. Não combina, não bate, não funciona e não dá jeito. É como a história de alguém que tinha aceitado a cruz, aceitado Jesus e com o coração cheio de paz. O coração tão cheio de paz, muita paz. Aí chega um irmão em sua casa, olha para ele pega uma folha seca que caiu no chão. E ele pega a folha seca e ele olha para o irmão e diz assim para o irmão: isso daqui é a beleza de Deus. Isso daqui é a majestade de Deus. O outro olhou para ele e falou assim: esse daí está meio louco, olhando para uma folha seca e falando que essa folha seca é a beleza de Deus. Ao contrário de Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. Charles Darwin disse assim: conforme eu vou ficando velho, eu vou perdendo mais o prazer na vida. Conforme eu vou ficando velho, eu vou ficando mais triste. Conforme eu vou ficando velho, eu não tenho prazer nas músicas, eu não tenho os prazeres nas artes, eu não tenho prazer na literatura. Eu perco todo o prazer conforme eu vou envelhecendo. Ou conforme um homem, um irmão da igreja,
que estava mexendo no seu jardim, enquanto um outro amigo chegou próximo dele. O amigo chegou próximo dele e perguntou assim: meu amigo, é o seguinte, você está cavando, você está mexendo com terra, e você mexendo com terra para plantar, me responda uma coisa, se Deus fosse te levar para morar com ele, e a morte batesse na sua porta, daqui 1 hora, o que você queria estar fazendo, o que você desejaria estar fazendo? Você iria com certeza sair deste jardim, mexendo com essa terra, você levantaria daí, e você iria fazer outra coisa prazerosa, porque você sabe que você só tem 1 hora de vida. Ele respondeu, não, eu continuaria cavando na terra, mexendo com o meu jardim. Porque ele responde assim, meu irmão, porque, irmão, é o seguinte, a paz interior não é baseado em viagens, em despedir. A base da paz interior está em Cristo, vivendo dentro de mim. Então eu estou mexendo na terra, não tem problema, porque eu estou em paz com Deus, e esta é a paz que vai além de todo entendimento. Então vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Quando você tem Jesus, para quem não tem, quando você tem Jesus, você não precisa muito para ter paz. Tem gente que olha pra gente e fala assim, mas uma coisa, tu não gosta de viajar não? Tu não gosta de fazer isso não? Não, não preciso, irmão. A sala da minha casa já é bom o suficiente para mim. Você não queria estar numa festa agora à noite? Não, irmão. Cantar o hino da harpa está suficiente para minha alma. Você não queria estar numa balada agora? Não, irmão. Por quê? Escuta, você não precisa viajar. Paris, Londres, Nova York, likes, mansão, tudo isso é para gente que procura uma paz e não encontra. Eu sou mais daqueles que ficam na simplicidade, mas com Cristo dentro do peito. Não viaja, não tem likes, mas tem Ele, porque tem a vida. E essa geração não tem a vida, porque é a geração dos... curte aí, se não curtir tem tristeza na alma, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, me dê isso, me dê dinheiro, não, isso não é Jesus, o que é Jesus, é a paz na alma, é a paz no interior, isso que é Jesus Cristo. A paz que você precisa para 2023, não está nos seus sonhos ilusórios, não está nas fantasias da sua mente. A paz que você precisa para 2023 está em o verbo, palavra, ter comunhão com você e você nele. E você vai sentir alegria nas pequenas coisas da vida, numa folha seca, aleluia. Vem a neve, aleluia. Paz. Sabe qual é a música mais famosa do rock and roll, segundo uma revista? Escuta, por favor, estou pregando. É a música, é o hino I Can't Get No Satisfaction. I can't get no satisfaction. Que no português quer dizer, eu não consigo achar, eu não consigo ter satisfação. Essa música resume o mundo que nós estamos vivendo. Eu vou narrar algumas de suas vidas, porque, irmão, eu estou 3 dias embaiado nesta palavra. E tem gente que ele está mais ou menos assim. Ele tem fama, likes nas redes sociais, mas ele é infeliz. Escuta só, ele tem Netflix, Disney, Hulu, não sei o que, mas ele é infeliz. Ele tem carro bom, mas ele é infeliz. Ele tem dinheiro na conta, mas é infeliz. Ele tem isso, aquilo, mas ele é infeliz. Agora, se conecte com Cristo para você ver. Se alinhe com Jesus para você ver. Diga, Jesus, eu quero esta paz que excede todo entendimento. Você vai dizer, Deus, a TV preto e branco não tem problema não. Aleluia. Porque está aqui, ó. Está aqui, ó. Então escute o que o Espírito Santo falou para mim na tarde de hoje. Escute, primeiro, algumas orientações, alguns conselhos.
Aos casados, aperta o cinto. Até quando vocês vão viver casados apenas para agradar os filhos? É um casamento apenas para dizer não vamos divorciar, porque senão nossos filhos vão entristecer. Vai arruinar a psicologia, o psique dos nossos filhos. Aí continua casado apenas para agradar. Escuta, isso aí não é vida. Coloca Jesus no seu casamento que você vai ter vida de novo. Pastor, tu está dizendo pode divorciar? Eu não estou pregando divórcio, eu estou pregando solução. Coloca vida no seu casamento. Coloca vida. Você vai olhar para tua esposa com um olhar de amor de novo, que faz anos que você não olha. Você vai olhar para o teu esposo com um olhar de amor de novo, que faz tempo que você não olha. Até quando você apenas vai sobreviver? Coloca vida na tua existência. Eu vou repetir. Coloca vida na sua existência. Ó. Sabe o que significa? Estou vivo. Estou respirando. E sabe o que significa? O Espírito Santo dizendo, eu quero entrar. Eu quero colocar um sentido de vida aí dentro de você. Eu quero colocar. Até quando vocês vão viver como irmãos? Escuta, casais. A tua esposa não é tua irmã. Escuta, mulher. O teu marido não é o teu irmão. Coloca lenha nesse negócio. Coloca vida neste negócio. Ame a Deus que você vai amar o teu... Ame a Deus que você... Olha aqui. A pessoa que fez a arte... Me perguntou, pastor Bruno, toda a igreja tem um lema para o ano novo. Eu falei assim, eu tenho o meu. Olha aqui, Deus acima de todas as coisas. Porque quando você está bem aqui, ó, você está bem assim, ó. Eu vou repetir, quando você está bem aqui, ó, você está bem assim, ó. Aleluia. Você está entendendo? Então digam amém. Aos solteiros, Jesus é o seu prazer. Jesus é a sua segurança. Jesus é a sua tranquilidade. Jesus é o seu futuro. Mas como vai ser o meu futuro, sendo que eu não tenho um parceiro? Não se preocupe, ele nunca abandonou ninguém. Filipe é a prova disso. Mas como vai ser o meu amanhã daqui a 20 anos, 30 anos? Não se preocupe com o dia de amanhã. Porque no dia de amanhã, ele é imutável. Ele vai lá, ele vai estar lá também. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Porque eu não garanto que eu vou estar com vocês por muito tempo. E Deus já deu algumas lições para o meu futuro, mas não posso falar. Mas o que eu posso dizer é, Jesus vai estar com você todos os dias solteiro. Você pode estar solitário com 70, 80 anos de idade, mas coloca o seu coração num descanso no eterno. Coloca o seu coração no descanso em Deus. Aos insatisfeitos, lá vai a orientação. Quando é que você vai parar de reclamar da vida? Este lugar não é bom, aí é Brasil. Eu vou para a América e atravesso o México, paga 20 mil, 10 mil, 15 mil, aí chega aqui, aqui também não é vida. O problema não é lugar, o problema é interior. O problema é Jesus dentro de você. O problema é o seu distanciamento de Deus. Aí tu vai para a Califórnia, bate no teto aqui, ó, e nada muda. Jesus muda. Jesus muda. Eu repito, Jesus muda. Preocupa não, eu que coloquei o arrumo. O famoso Agostinho, escuta. O famoso Agostinho disse assim, eu entrei na igreja e mamãe orava por mim. E mamãe Mônica, nome de mãe de Agostinho era Mônica. E mamãe orava por mim. E mamãe dizia, Deus salva o meu filho. E aí Agostinho entra na igreja. Aí quando Agostinho entra na igreja, ele vê um grupinho de crianças cantando. E esse grupinho de crianças cantava uma música que chamava Tolé Lege, Tolé Lege, Tolé Lege. Que em português significa, pega a Bíblia, abra e leia. Deu algo nele, ele conta no seu livro Confissão. Ele deu algo nele, ele abriu a Bíblia. E naquele instante, quando ele abriu a Bíblia, Romanos 13, que diz assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em inveja, mas revesti-vos de Jesus Cristo.
Aquilo entrou em Agostinho de uma maneira tão poderosa, que a partir daquele dia ele diz: eu passei a ter vida, andando como na luz, como dia. Mas vamos para o texto, luz, que eu já quero começar a encerrar. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Repita comigo, eu vou contar 1, 2, 3, e você vai dizer assim: as trevas não a derrotaram. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho uma notícia que é a solução para os nossos problemas. É a notícia do ano. As trevas não conseguem vencer a luz. Eu vou repetir. É a notícia da sua vida. As trevas não conseguem sufocar o poder da luz. As trevas não conseguem derrotar a luz. As trevas não conseguem sobressair da luz. As trevas não têm força sobre a luz. Deixa eu tentar te explicar melhor. Teve uma guerra entre as trevas e a luz. Adivinhe quem ganhou? Eu vou repetir. Teve uma guerra entre as trevas e a luz. Adivinhe quem ganhou? Certa vez teve trevas que veio até Jesus para apedrejá-lo. Sabe o que aconteceu? Ele saiu no meio deles, eles nem perceberam porque as trevas não conseguiam prender a luz. Certa vez veio as trevas em forma de soldado para prender a luz. Mas aí ele ensinava, Jesus luz, ele ensinava. E conforme ele ensinando, os soldados ficavam assim: uau! Nunca ouvi alguém falar desta maneira. Certa vez pregaram ele na cruz, como que dizendo: acabou a luz. Mas enquanto ele está pregado na cruz, um ladrão vê algo que ninguém viu, e o ladrão diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? A justiça fez o sol, o céu escurecer, e tudo escureceu. A justiça do pecado estava sobre Jesus Cristo. Tudo escurece. O peso do pecado sobre ele, o peso do pecado sobre Jesus Cristo. Pegam ele, colocam ele num sepulcro escuro. Tudo escuro. Mas ele é luz. Eu vou repetir, mas ele é luz. Não tem jeito. Se Jesus não ressuscita, o trabalho é incompleto. Mas o sepulcro escuro não conseguiu segurar a luz que é Jesus. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: as trevas não conseguem segurar a mim. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja. A terra era sem forma e vazia, e antes de Deus criar o sol, estrelas, lua, para alumiar a terra, ele diz: haja luz. Essa luz é a luz da vida, que emana diretamente dele, do trono. Quando ele diz haja luz, ele está dizendo que a partir de agora, no globo da terra, vai ter vida, porque não existe vida sem a luz que emana do trono. Então lá vai. Não existe animais vivos sem ele. Não existe sementes que vão germinar e vão frutificar e gerar sem ele. Vou simplificar mais. Não existe girafa sem ele. E por que tu está querendo viver sem ele? E por que tu está brincando de querer viver sem Jesus Cristo? Existe um buraco dentro de você, e esse buraco é do tamanho de Jesus Cristo. E você vai pelejar, você vai guerrear, você vai reclamar, você vai bater cabeça, até você, de fato, encontrar com Jesus Cristo. Talvez você está dizendo: eu não consigo ter vida por causa dos meus pecados. O seu problema é os seus pecados. Os seus problemas é as mazelas que você comete ao decorrer do ano, ao decorrer dos meses. Esse é o seu problema.
O seu problema é isso. O seu problema é você dizer assim: pastor, eu tenho um problema muito grande que é relacionado aos meus pecados. E eu vivo em uma negritude muito grande. Eu vivo numa mazela muito grande. Deixa eu te ensinar algo. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou. E ele veio dizendo: eu quero morar dentro de você. E as trevas não conseguem segurar a força da luz que vai morar dentro de você. Então eu não sei qual é o pecado que está te prendendo, mas eu tenho uma solução nesta noite. A luz tem o poder de dissipar as trevas que prendem a sua alma e a sua vida. Talvez você está preso pela pornografia, mas a luz pode entrar dentro de você hoje, sanar todos esses pecados e dizer: a partir de hoje, nova criatura, novo homem, nova mulher. Nada pode segurar, nada pode prender. Não existe pecado que pode te prender, te apagar, que ele não possa raiar a luz dentro de você e mudar você por completo. Pastor, tu não sabe o meu problema. Como disse um diácono para o pastor dele, amigo meu, no estado de Alagoas: pastor, ninguém sabe, mas eu sou pedófilo. Nunca abusei, nunca mexi, mas eu tenho desejos. E eu tenho uma luta interna dentro de mim com esses desejos. Não sei se porventura há alguém aqui com desejos tenebrosos dentro da sua alma. Desejos que assusta qualquer jornal. Qualquer capa de jornal pode assustar. Escuta, os seus pecados não assustam o homem da cruz. Pastor, tu não sabe os meus vícios. Os meus vícios me prendem. Os meus vícios me sufocam. Os meus vícios estão fazendo eu morrer. Tudo bem, eu não sou teu vício, mas eu conheço Jesus Cristo. E esse Jesus tem poder para entrar dentro de você e mudar esses vícios seus. Te mudar aqui dentro, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mudar você. E talvez você diga: pastor, é maldição hereditária. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe era alcoólatra. Meu bisavô, não tem problema. Pode todo mundo, até a sua geração, até Adão ser alcoólatra, não tem problema. Quando chega o homem da cruz, para aqui. Trevas até aqui. A luz chegou. E nada pode segurar esta luz. Todo obstáculo da sua vida pode ser vencido na noite de hoje. É só você dizer: Jesus, eu quero ter um compromisso contigo. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero viver alinhado com os teus preceitos. Jesus, eu preciso de vida. Aí a luz. Vou encerrar. Vocês estão vendo que eu estou pregando num tom diferente. É porque, escuta. Corra. Vou repetir. Corra. E eu vou falar com mais calma. Corra. Corra, minha irmã. Corra, meu irmão. Corra dos desejos da sua carne em 2023. Pega os exemplos de José. Pica a mula. Vaza fora. Corre dos lábios sedutores da mulher leviana. Corre dos lábios sedutores do homem leviano. Corra dos enganos do seu próprio coração. O seu coração está tentando te enganar. O seu coração está jogando coisas dentro da sua mente, mas o Espírito Santo está dizendo: corra dos enganos do seu próprio coração. Porque os seus próprios corações podem criar divisão entre você e o teu Criador. Corra! Vai apertar. Corra dos vícios de redes sociais. Só se for ver por vídeo edificando vidas. Mas corra! Corra! Tem gente que está viciada.
O WhatsApp destrói a vida das pessoas. Os seus comentários ferem as pessoas e te joga em uma frieza gigantesca dentro de você. Corra! Corra! Corra das brigas religiosas. Corra de brigas religiosas, de religiosos, de plantão. Diga, não quero brigas, eu quero vida. Vida! Vai apertar. Corra de brigas políticas. Bolsonaro agora está dentro de uma casa muito acomodada, com a conta cheia de dinheiro. E os teus conflitos ficam para você resolver. Corra de pastores de internet ou de megas igrejas, que todas as mensagens que ele prega é concernente a você. Como melhorar, como ser bom, como papá. Deixa eu te ensinar como ser bom. Coloca a vida aí. Coloca a vida aí. Um pastor me chamou ontem de ontem. Ele disse, Bruno, eu gosto dos vídeos que você está publicando, mas eu estou triste. Ele fala comigo, meu amigo. Ele disse assim, está uma onda de pregadores de internet. E os membros da minha igreja não querem mais ouvir os meus conselhos. E os membros da minha igreja estão dizendo assim, por que a nossa igreja não é como aquela igreja da internet? Por que vocês, pregadores, não são como os pregadores da internet? E ele disse, eu estou angustiado, porque os podcasters estão influenciando a minha igreja e ninguém quer ouvir mais os meus conselhos. E alguns deles são conselhos de morte. E eu disse assim, meu amigo, isso é verdade, porque deixa eu te explicar. Às vezes eu vou gravar um vídeo de 1 minuto, eu gravo ele 6, 7, 8 vezes para ficar bom. Aí eu só lanço quando ele está perfeito. Assim é os caras da internet. Cara da internet. É a perfeição com os efeitos por trás. Tudo para você se sentir alguma coisa melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Arruma a tua vida ou você vai para o inferno. Arruma a tua vida ou você vai afundando. Então corra. Cuidado com quem você escuta na internet, pelo amor de Deus. Outro ponto, outro conselho. Corra de fofocas. Corra de intrigas. Sabe de uma coisa? Intriga passa. Fofoca passa. E o que é que fica? Só fica uma coisa. Só fica uma coisa. A frieza que foi causada por causa da sua fofoca. Aí você está tão vazio de Deus. E aí você entra em um culto e você não consegue sentir o paracleto divino, que é Espírito Santo. Porque você está corroído por coisas internas. Corra de 100 ressentimentos do passado. Tem gente presa ao passado. Escuta, Jesus já te perdoou, perdoa você também a você mesmo. Tem gente carregando pesos de 1980, 2010, 2001. Escuta, Jesus já te perdoou. Aprenda você a perdoar você mesmo. As acusações são do diabo na sua mente. Mas a partir de hoje, toda acusação cai por terra. É uma nova vida, porque ele entrou na casa. Mas vamos lá. Corra da preguiça. Corra da preguiça, meu irmão. Tem preguiça de pegar a Bíblia. Tem preguiça de pegar um livro. Mas não tem preguiça para assistir 15 segundos, e 15 segundos, e 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, e 15 segundos. Quer mudar de vida? Corra. Corra para onde? Corra e se apega nele. Aleluia. Se apega em Jesus. Diga, Jesus, eu quero estabilidade. Aonde eu vou? Jesus. Jesus, eu quero vida, porque a minha vida não tem sentido. O que tem de gente vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, sem nenhum significado, nenhuma significância, é gigantesca. Jesus está dizendo, eu vou colocar vida aí dentro de você. Você vai ter prazer em viver. Eu vou repetir, você vai ter prazer em viver. Você vai ter prazer em viver. Se apegue à luz, que pega todos os seus pecados assim, ó.
e joga numa profundeza. E como dizia Moody, e ainda coloca uma placa: proibido pescar. Aí vem o inimigo querendo arrancar o seu passado de volta. Mas você já sabe, fui perdoado, fui lavado, fui santificado. Você pode levantar uma de suas mãos agora? Quem pode? Quem pode? Levante uma de suas mãos, não abaixa não, levante bem alto. Levante. Diga para você mesmo, diga para o Espírito Santo que habita dentro de você: eu quero vida. Eu quero correr. Eu quero correr. Eu quero me santificar. Eu quero orar. Eu quero buscar a sua face. Eu quero ver o mover de Deus dentro de mim. Eu quero ver os meus pecados sendo despedaçados. Eu quero. Corra. Corra. Para encerrar. 11h30. Fecha teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero te dar a chance nesta noite. De você que talvez está preso, amarrado, que não sabe o que é ter vida. Sair do lugar que você está e vir aqui. Talvez você não conhece Jesus Cristo e você quer entregar a sua vida. Comece o ano com Jesus. Ou talvez você conhece o Evangelho, mas alguma coisa está te prendendo. Alguma coisa faz você não evoluir como um cristão. Alguma coisa fica te prendendo muito forte, você não consegue avançar. Saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vou insistir mais alguns segundinhos. Eu vou insistir mais um pouco. Aonde está você? Já tem 2 pessoas aqui na frente. Eu vou insistir mais um pouquinho. Jesus está te chamando agora. Vamos começar o ano de uma maneira diferente. Venha. Aleluia. Aleluia. Cadê você que está procurando vida? Cadê você que não encontra a vida? Eu estou 3 dias refletindo nessa mensagem. 3 dias. Cadê você? Fecha os teus olhos, você que está aí atrás, sentado. Mas eu vou insistir mais um pouco. Porque tem gente que perdeu a força. Você não consegue encontrar força para servir a Deus. Mas você não está entendendo que você tem muitas coisas que está te prendendo. Cadê você? Já tem algumas pessoas aqui na frente em lágrimas. Aleluia. Você já me conhece já há muitos anos. Mas hoje aqui no escritório eu parei, eu comecei a pensar nesta palavra. Meu coração invadiu com gozo. Eu vou usar a palavra de Paulo, o inefável. E o Espírito Santo falou comigo. Diga para a minha igreja que alguns estão querendo estabilidade. Mas a estabilidade que você está procurando é errada. A estabilidade que você precisa é Jesus Cristo. Ele senta, pega as galáxias, o universo em sua mão. Tudo muda. Ele continua o mesmo. Tem mais alguém?
Agora fica de pé comigo, por gentileza, porque estamos muito apertados no horário. Fecha os teus olhos, igreja, levanta as mãos sobre essas pessoas que estão aqui na frente agora. Pai Celeste, eu quero te pedir neste momento pela vida dessas pessoas que humildemente vieram diante do teu trono. Eu não conheço nenhum dos que estão aqui, mas tu conheces. Tu és a vida. E a única coisa que eu te peço agora, Pai, que essas pessoas venham a ser restauradas e recebam a vida agora em nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa que prenda a vida desses homens, que venha a ser dissipada agora, pelo poder do teu evangelho. O que é que prende? O que é que sufoca? O que é que está prendendo o crescimento? Pai, em nome de Jesus Cristo, satisfação na vida agora, satisfação agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, não é muito falar, não é muito gritar, mas é a tua vida. E eu te peço neste momento, com olhos espirituais, que essas vidas que estão aqui na frente agora venha receber um toque profundo no interior e venha ser transformada pelo poder da palavra, que é estabilidade, que é vida e que é luz. Receba a restauração agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Volte para o teu lugar restaurado, em nome de Jesus. Leitura da ceia.